Olá pessoal, nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o professor Gilberto. Estarei falando hoje sobre unidades de medida de capacidade de armazenamento. São unidades de medida estudados dentro da informática. Temos aqui no texto do livro de vocês uma introdução histórica dos computadores. Os primeiros computadores que surgiram eram máquinas de grande porte. Com a evolução tecnológica, os computadores ficaram cada vez menores e mais eficientes. Algumas de suas características, como a capacidade de armazenamento de dados e de processamento, são importantes informações ao comprar um computador. As unidades de medida de armazenamento e de processamento de um computador são exemplos das chamadas unidades de medida em informática. O byte é a menor unidade de informação que um computador pode armazenar. O bit, correto? O bit é a menor unidade de informação que um computador pode armazenar. As instruções da computação são exatas, pois existem apenas o sim e o não, sem assumir um meio termo. O bit pode assumir dois valores, o 0 ou o 1, sendo que o 0 significa não e o 1 sim. Esse sistema de numeração que utiliza somente dois algarismos é chamado de sistema binário. Então, essas são as unidades de medida de informática, né? A menor unidade. A menor unidade, então, é o bit. É o bit. Se estivéssemos estudando aqui ciências, diríamos célula. Em informática, dizemos bit. Para que uma informação possa ser interpretada pelo computador, os bits são agrupados em conjuntos de 8, formando cada conjunto um caractere. Então, cada caractere utilizado está associado a uma combinação de 8 bits. Para a letra A, na programação do computador, existe uma combinação de 8 bits. Para a letra B, tem outra combinação de 8 bits. Para uma vírgula, também tem uma combinação de 8 bits. Para um sinal de mais, tem uma combinação de 8 bits. Para o símbolo do cifrão, tem uma combinação de 8 bits. A cada um desses conjuntos, nós renomeamos. Dá-se o nome de byte. Byte. As expressões aqui tratadas nesse livro, elas estão aportuguesadas. Dessa forma, um byte pode ser qualquer combinação de 8 bits, utilizando essa combinação os símbolos 0 ou 1. Por exemplo, esse daqui, ó,
100, 101, 00. Esses números assim colocados são 8 que nós temos aí, né? São 8 bits que formam um byte. Um byte, correto? Em 1946 foi lançado o primeiro computador eletrônico, o ENIAC, que tinha 30 toneladas de medida de massa, 3,5 metros de medida de altura e 30 metros de medida de comprimento. Em toda essa estrutura, o computador consumia muita... Com toda essa estrutura, o computador consumia muita energia elétrica. Em um programa de edição de textos, por exemplo, cada algarismo, letra, espaço, sinal, etc., é um caractere. Esse caractere pode ser introduzido no computador por meio de um teclado ou outros dispositivos. Para expressar medidas maiores, utilizamos os múltiplos do byte, que são o kilobyte, o megabyte, o gigabyte e o terabyte, entre outras unidades. Veja alguns exemplos do uso dessas unidades no nosso dia a dia. Um exemplo do kilobyte, a sigla é KB. Esse B maiúsculo, tá? Porque se colocar minúsculo, fica representado bit, kilobit, que existe também, tá? Mas maiúsculo significa byte. Então, olha aqui a mocinha dizendo: terminei de digitar meu trabalho neste editor de texto e o arquivo está ocupando 187 kilobytes. Exemplo de megabyte. Essas fotografias ocupam quanto espaço em disco? Cerca de 10 megabytes cada uma. Olha aqui, gigabyte. Neste celular, posso usar um cartão de memória de até 64 gigabytes. Exemplo de terabyte. Por favor, quero um HD com 1 tera de capacidade. Lembrando aqui que HD é a abreviação da expressão em inglês, que significa disco rígido, e é o componente do computador no qual ficam armazenados os programas e outros arquivos. Agora nós temos um quadro que mostra as relações entre essas unidades. Então nós temos aqui o byte, que ele é composto por 8 bits. Agora, o que acontece? Se tomarmos aproximadamente 1000, tá bom? Então, aqui as unidades, elas crescem de 1000 em 1000. Ou, para ser mais preciso, de 1024 em 1024. É interessante nós, por exemplo, traçarmos aqui um paralelo entre outras unidades de medida, por exemplo, aqui a unidade de medida de comprimento. Quais são? Milímetro, centímetro, decímetro, metro, decâmetro, hectômetro e quilômetro. Essas unidades, elas vão crescendo de 10 em 10. Você agrupa 10 milímetros, você tem 1 centímetro. Se você agrupar 10 centímetros, você tem o decímetro. Quando você agrupa 10 decímetros, você tem o metro. E assim por diante. Poderíamos pensar também nas unidades de medida de superfície, que são milímetro quadrado,
centímetro quadrado, decímetro quadrado, metro quadrado, decâmetro quadrado, hectômetro quadrado e quilômetro quadrado. Elas vão crescendo aí de 100 em 100. Se pensarmos nas unidades de medida de volume, que são milímetro cúbico, centímetro cúbico, decímetro cúbico, metro cúbico, decâmetro cúbico, hectômetro cúbico e quilômetro cúbico. Nesse caso, aí vai crescendo exatamente de 1000 em 1000, tá? Aqui em informática é de 1024 em 1024. Então começamos aqui com byte, multiplica por 1024, nós temos o kilobyte, tá? Se a gente multiplica o kilobyte por 1024, nós temos o megabyte. E aqui a quantidade de bytes. Se você pega o megabyte e multiplica por 1024, você tem o gigabyte. Se você pega o giga e multiplica por 1024, nós temos o terabyte. E aqui nós temos a quantidade. Correto? Bit, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte e terabyte são termos aportuguesados das palavras da língua inglesa. Bit, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte e terabyte. Veja aqui que no texto de vocês há um esquema como podemos fazer a conversão, transformação entre as unidades de medida de capacidade de armazenamento de dados. Então aqui nós temos essa tabela, né? Nós temos aqui o byte, kilobyte, megabyte, gigabyte e terabyte. Com essa tabela aqui, nós podemos ver que para fazer as conversões entre uma unidade e outra, nós precisamos de apenas duas operações matemáticas. Uma operação é a multiplicação e a outra operação é a divisão. Somente essas duas. Então, se você tem uma medida em terabyte e quer escrever em giga, você multiplica por 1024. Se você tem giga e quer transformar em mega, multiplica por 1024. Se você tem mega e quer em kilobyte, você multiplica por 1024. Se você tem kilobyte e quer byte, multiplica por 1024. Agora, o caminho contrário, em vez de multiplicar, você vai dividir. Se você tem byte e quer escrever em kilobyte, você divide por 1024. Se você tem kilobyte e quer transformar em mega, divide por 1024. Se você tem, por exemplo, byte e quer transformar em megabyte, você divide por 1024 duas vezes. Se você tem byte e quer transformar em gigabyte, você vai dividir por 1024 três vezes. Divide, o resultado divide de novo e o resultado divide mais uma vez. Tá? Aqui, abaixo, nós temos aqui, ó, observe como podemos converter 512 gigabyte em tera. Veja lá, ó, giga para tera significa que você tem que dividir o que você tem por 1024. Então, nesse caso, ó, 512 GB. Né? Então, eu vou pegar 512 e dividir por 1024. Aí, o resultado não vai ser mais giga, vai ser tera. Então, o 500 dividido pelo 1000 vai dar 0,5, meio. Então, meio terabyte. Então, 512 significa meio terabyte. Se você tem aqui ó, um outro exemplo, 5,4 megabyte, e quer escrever isso em byte, então de mega, né,
para byte, você vai precisar multiplicar 2 vezes por 1024. Então tá aqui, ó, 5,4 vezes 1024 e vezes 1024 novamente. Aí você deixa de ter mega e você vai ter byte. Então, fazendo a multiplicação, fica 5.666.310,4 bytes. Tá? Tem até um exemplo aqui para vocês fazerem. Você pode até observar aqui o resultado, faz a conversão e compara com o resultado que deve dar. Tudo bem? Bom, agora, além das unidades de medida de armazenamento, veremos também unidade de medida que é a taxa de transferência de dados. Taxa de transferência de dados. Então, veja aqui uma cena, tá? Um diálogo, tá? Temos aqui um casal e a moça, tá? Estudiosa, ela diz: a internet no seu celular é rápida? Faz uma pergunta, né, para o rapaz. Ele vai e diz: meu plano de internet é de 5 megas. Então tá aí a resposta do garoto. Então essa resposta, a expressão 5 megas, né, citada pelo garoto, refere-se à velocidade máxima com que os dados são transmitidos na conexão. Essa é uma maneira comum de indicar a taxa de transferência de dados, que nesse caso é de 5 megabits por segundo. Olha aqui, tá? A nomenclatura aqui, ó, 5 megabits. B minúsculo é bit por segundo, tá? Isso não significa que os dados sejam transmitidos constantemente a 5 megabits por segundo durante todo o período de conexão. Nesse caso, costumamos dizer que a medida da largura da banda é de 5 megabits por segundo, que significa que o usuário tem disponível, em condições ideais, a velocidade de transmissão de até 5 megabits por segundo. Ou seja, é uma faixa, né? É um máximo, né, que vai alcançar. Ao utilizar a internet, a transferência de dados é feita em 2 direções. Tá? Bastante interessante isso, estudiosos. O dispositivo pode receber ou ele pode enviar dados. Quando recebe ou baixa os dados via internet, essa transferência ela é chamada de download. O caminho contrário, quando você envia, né, ou seja, os dados vão subir, aí você está fazendo um upload em um mesmo plano de internet. A velocidade para download é diferente da velocidade do upload, correto? A velocidade do download ela é maior do que a velocidade do upload, correto? Então aqui mais um diálogo. Ao enviar um arquivo pela internet, estamos realizando um upload. Ao salvar arquivo obtido na internet, estamos realizando um download. Então, possivelmente vocês já saibam disso, mas é interessante retocar para confirmar. Então, continuando, vejamos aqui, ó, 1 byte ele
corresponde a 8 bits. É um agrupamento. É um agrupamento de bits, de 8 bits, que compõe um byte. Dessa maneira, temos que 1 megabyte equivale a 8 megabits. Para uma largura de banda de 5 megabits por segundo, é possível determinar quantos megabytes ou kilobytes por segundo pode ser transferido no máximo, da seguinte maneira. Então nós temos aqui, ó, 5 megabits, né, mais agrupamentos de 8 passa a ser byte. Então, do que tem disponível 5, divide-se por 8. Né? Quando divide-se por 8, essa operação matemática, divisão, ela entende-se fazer agrupamentos. Nesse caso, 5 é menor, mas se fosse, por exemplo, aqui maior, 16 megabits. Se você divide por 8, você tem 2 agrupamentos de 8 bits, cada agrupamento chama byte, então vira byte. Mas nesse caso 5 é menor, não tem problema nenhum. 5 dividido por 8 vai dar 0,625. Aí a gente já não diz bits mais, mas a gente passa a dizer megabytes. Megabytes. Se nós formos transferir, fazer a conversão, tá, de megabytes para kilobytes, até eu vou relembrar ali, mega para quilo. Então, de mega para kilobyte, eu tenho que fazer o que? Multiplicar por 1024. E é isso que está escrito aqui. Né? Pega o 0,625, multiplica por 1024, eu deixo de ter megabyte e passo a ter kilobyte, correto? Fazendo essa multiplicação, o 0,625 vezes 1024 vai dar 640 kilobyte. Então, logo, para uma conexão de 5 megabits por segundo, pode-se transferir no máximo 0,625 megabyte ou 640 kilobytes de dados por segundo, ou seja, a cada segundo. Agora, veja que para fazer esses cálculos, pessoal, eu gostaria de frisar aqui com vocês. Vocês vão utilizar apenas 2 operações matemáticas. Ora a multiplicação, ora a divisão. Então aqui, ó, exemplo, para calcular quantos megabytes podem ser transferidos em 1 minuto, podemos utilizar uma regra de 3, com grandezas diretamente proporcionais. Correto? Então, tá aqui ó, a regra de 3, já é do nosso conhecimento, calculado anteriormente, que é feita a transferência de 0,6 megabytes em 1 segundo. Então a pergunta é: quantos megabytes serão transferidos, não em 1, mas 60 segundos, que é o que compõe um minuto. Correto? Então nesse caso, né, bastava multiplicar, porque o 0,625 é por minuto, né? Mas só que no caso tem 60 segundos, não, por segundo, aliás, por segundos, e deseja-se minutos, então multiplica por 60, porque 60 segundos compõe um minuto, é um minuto, multiplica, vai dar 37,5. Significa que pode se transferir em 1 minuto no máximo 37,5 megabytes, com a conexão que tem essa velocidade nesse caso. Agora, continuando a análise, para calcular a medida de tempo mínimo necessário para transferir um arquivo de 150 megabytes, utilizamos a
regra de 3. Fazemos a mesma ideia, né? 0,6 megabyte por segundo. Então, coloca aqui 1 segundo. Então, nesse caso, tem-se 150 megabytes. Então, quanto de tempo, quantos segundos serão necessários? Então, nesse caso, você vai dividir, né? 150, você divide, que é a quantidade de dados que deseja se transferir, pela quantidade que se transfere por segundo. Então, você pega 150, divide por 0,625, o resultado dá 240. Então, significa que requer-se 240 segundos, que é a mesma coisa que 4 minutos, para transferir um arquivo de 150 megabytes com uma conexão que tem essa velocidade de 5 megabits por segundo. Correto? Agora, uma outra análise aqui é a velocidade de processamento. Então, o microprocessador é um componente do computador no qual as instruções são processadas. Conhecido popularmente como processador, ele tem um papel fundamental em qualquer tipo de computador moderno. Todo processador possui indicação da medida de sua frequência de operação, ou seja, a velocidade, expressa em um múltiplo do Hertz, está aqui a sigla Hz, como megahertz e o gigahertz. Essa frequência indica quantas instruções ou ciclos podem ser processados por segundo. Veja no quadro a quantidade de ciclos correspondente a medidas expressas nessas unidades. Então aqui 1 Hz ele processa 1 ciclo por segundo. 1 mega é 1 milhão de ciclos por segundo. 1 gigahertz significa 1 bilhão de ciclos por segundo. Nos microprocessadores antigos, a frequência era medida em megahertz. E nos atuais é comum ela ser expressa em gigahertz, como por exemplo 1,2 GHz, 2,6 GHz e 3,0 GHz. Porém, uma maior frequência de operação nem sempre indica um melhor desempenho, pois há diversas variáveis que influenciam na velocidade com que o computador executa as suas instruções. Correto, pessoal? Então, essa é uma reflexão, uma análise, né, um contato, né, com as unidades de medida de armazenamento e de processamento, transferência de dados e também de processamento. Tudo bem? Pessoal, eu vou agora fazer aqui uma discussão de duas questões. Eu fiz aqui duas questões que elas são questões das quais eu vou solicitar para vocês, mas eu fiz as questões aqui com apenas a mudança dos dados, tá? Mas eu fiz para você ver aqui como é que você precisa proceder. Então, as questões são as questões que estão contidas no livro de vocês, tudo bem? Eu vou solicitar essas questões, tá? A primeira questão é a questão número 18, ela está na página 153. Essa questão, ela diz assim, ó, para funcionar, os aparelhos celulares contam com um sistema operacional e outros programas que ocupam parte da sua memória interna. Alguns modelos permitem aumentar essa capacidade de armazenamento por meio de um cartão de memória.
Rodrigo comprou um aparelho celular com 16 GB de memória interna e nele instalou um cartão, né, adicional de 8 GB. Quantos gigabytes ele tem disponível, sabendo que esse aparelho tem de fábrica, vem de fábrica com 30% da memória interna ocupada. Então, para funcionar, ele ocupa já parte da memória. E essa parte é 30%. É 30% da memória interna. Correto? Então, 30%, né, o comprador, né, ele não vai usar. Tá? Ele não vai agregar dados aí. O que eu fiz? Eu usei, em vez de 16 que está no livro, só para efeito de exemplificação, eu utilizei 32 GB. Então eu escrevi aqui, ó, 32 GB, né? O que me interessa, 30 não foi utilizado, então eu estou atrás de 70%. Então eu faço, né, 32 vezes 70%, lembrando que 70% é 0,7. Então multiplicando 32 por 0,7 vai dar 22,4 gigabytes. Essa é a quantidade da memória interna disponível para o comprador. Só o que aconteceu? Ele ainda adquiriu um cartão de memória. O cartão é de 8 GB. Então, da memória interna, que é 22, eu vou adicionar 8, que vai ficar então 30,4 gigabytes disponíveis para serem usadas por esse cliente. Tudo bem? Agora você vai fazer, né, essa questão 18, mas quando você for fazer aqui não vai ser 32, vai ser 16. Aí você vai seguir o mesmo procedimento. Aí nós temos aqui, eu coloquei ainda a questão número 19. A questão 19, ela diz assim, ó: uma das características dos smartphones, além das funções básicas de realizar ligações e enviar e receber mensagens de texto, é servir como um aparelho multimídia portátil, capaz de armazenar e reproduzir músicas e vídeos. Cláudia possui um smartphone com memória interna de 16 GB, sendo que 819,2 megabytes estão sendo utilizados para armazenar o sistema operacional. O espaço da memória utilizado para armazenar o sistema operacional corresponde a que porcentagem do total do espaço da memória interna? Então essa é a questão que vocês irão fazer. Para facilitar, o que eu fiz? Eu peguei e fiz uma mudança na quantidade de dados do sistema operacional. De 819 que está no livro, eu coloquei 512,4. Então eu vou, como ele quer a questão aqui que porcentagem é utilizado com o sistema operacional, então eu peguei a parte que é 512,4 megabytes e dividi pelo total de espaço da memória interna, que é de 16 GB. Agora, o que ocorre? Para mim fazer essa comparação, eu preciso de ter as unidades de medida padronizadas. Então aqui eu tenho mega, aqui eu tenho giga. Então eu vou pegar o giga e transformar para mega, né? Você pode olhar lá naquela tabelinha que nós mostramos anteriormente, que para isso basta multiplicar por 1024. Então eu peguei 16, multipliquei por 1024, aí deixa de ser giga, passa a ser o que? Mega. Então eu tenho aqui 512 dividido por 16.000 megas. Fazendo a divisão vai dar 0,031. Que isso em porcentagem, desloco a vírgula duas casas para a direita, vai ficar 3,1% do espaço da memória interna. Aqui, nesse caso, reajustado significa a parte ocupada pelo sistema operacional
desse smartphone. Tudo bem? Então tá aqui o exemplo, tá? Para você se inspirar e fazer as questões aí propostas. Bom, além dessas duas, eu ainda vou pedir para vocês terem uma experiência com outras duas questões. Essas outras duas questões, elas estão falando sobre a taxa a velocidade de processamento e também da taxa de transferência de dados. Tudo bem? São duas questões, né? A primeira é a questão 29. Eu vou fazer uma leitura aqui do enunciado, mas o que acontece? Eu fiz umas mudanças, tá, nos dados para fazer essa questão aqui a título de exemplo para vocês. A questão 29, ela diz o seguinte: as operadoras de telefonia que oferecem planos de internet móvel costumam impor uma franquia de dados, que é uma limitação da quantidade de dados que pode ser transferidos no período de 1 mês. Rodolfo contratou um desses planos e agora tem disponível uma velocidade de conexão que pode medir até 7 megabits por segundo. Está aqui no livro 7, mas para o nosso exercício eu vou utilizar 5. E uma franquia de dados de 2 gigabytes, ou seja, ele pode baixar durante 30 dias até 2 gigabytes de conteúdo a uma medida de velocidade máxima de 7 megabits por segundo em seu smartphone. E aí vem as questões, são 3 questões aqui. A primeira, a letra A. Calcule a medida de tempo mínima para que Rodolfo faça o download de um aplicativo de 20 megabytes em seu smartphone. Então, veja lá. Eu coloquei aqui a velocidade da internet do Rodolfo, que é 5. Eu fiz essa mudança aqui no livro, fala 7, mas eu vou utilizar 5. 5 megabits por segundo. Tá? E ele precisa fazer conseguir um arquivo de 20 megabytes, correto? Então, para saber então o tempo, eu vou aqui considerar a velocidade, só que essa velocidade ela está aqui em bits, conforme eu já havia mencionado para vocês, tá? No caso que eu tenho byte, eu vou precisar transformar esse bit também em byte. Então eu faço o quê? Divido por 8, tá? Faço aqui a divisão por 8. Nesse caso eu deixei indicado. Então escrevo 5/8, agora não megabits, agora megabytes por segundo. Então tempo eu vou escrever, né? A quantidade dividido pela velocidade, tá? Então veja que envolve a divisão de frações. Para fazer isso eu posso fazer o seguinte, tá? Eu posso pegar 8 vezes 20 dá 160, divido por 5 dá 32. Então, para baixar 20 megabytes com essa velocidade, são necessários 32 segundos com a velocidade que o Rodolfo ele tem. Aí eu tenho aqui uma outra questão. Essa outra questão aqui, ela diz assim: em média, Rodolfo pode transferir quantos megabytes de conteúdo por dia, considerado um mês de 30 dias? Então, o que acontece? No livro fala aqui que o pacote do Rodolfo ele é de 2 GB, mas daí eu fiz a mudança, tá? Para não resolver a questão para vocês, daí não teria graça, né? Embora o que eu estou fazendo aqui já facilite bastante. Então, o que ele tem no mês é 3, tá? 3 GB. Tudo bem? E ele, para mim saber o que ele tem disponível por dia, eu vou dividir por 30, né? Um mês, 30 dias, tá?
Lembrando aqui que eu vou precisar aqui transformar isso aqui de giga para byte. Então, para fazer a transformação, multiplico por 1024. Tá? Faço essa multiplicação, divido por 30 e encontro 102,4 megabytes. Tá? Que é a quantidade que pediu, né? Pediu quantos megabytes, por isso que a gente fez essa transformação, né? Porque aqui o pacote dele é de 3 GB, tá? Mas quer saber quantos megas ele pode usar por dia, né? Nesse pacote de um mês. Então, por isso que eu precisei fazer a transformação de gigabyte para megabyte. Para fazer essa transformação, multipliquei por 1024. Então, 3 vezes 1024. Ou eu pensei da seguinte maneira, né? 3 e 30 dá para simplificar, fica um décimo. Então, 1024 dividido por 10 vai dar 102,4, não mais giga, mas agora megabytes, tá? É o que ele tem disponível a cada dia. Aí eu tenho aqui ainda o item C, tá? O item C ele diz assim, se Rodolfo utilizasse continuamente a internet no smartphone na medida de velocidade máxima contratada, em quantos minutos o limite da franquia de dados seria atingido, correto? Então, nesse caso, no livro aqui, são 2, mas aqui para exemplificar, eu fiz uma mudancinha, eu coloquei aqui o pacote dele de 3 GB e a velocidade, né, que aqui no livro é 7, mas eu fiz essa mudancinha para não ficar a mesma coisa. Coloquei aqui 5. Então veja lá. O que acontece? A velocidade está em bit, né? Eu transformo para byte dividindo por 8. Mas daí o pacote eu também preciso transformar para byte. Então, mesmo processo, tá? Eu vou pegar, multiplicar por 1024, 3, fica 3072. E eu vou dividir por 5/8. Essa divisão, como é que eu posso fazer? Multiplico 3.000 pelo 8, o resultado dividido pelo 5. Vai dar 4.915,2 segundos. Tá? Aí faço a divisão, porque cada 60 segundos significa 1 minuto. Pego 4.000, divido por 60, dá 81,9 minutos. Se eu pegar 0,92 multiplicar por 60, eu vou encontrar 21, correto? Na verdade aqui eu tirei aqui 60 minutos, né? 60 minutos que dá 1 hora, né? Esse aqui vai dar 1 hora. Sobrou aqui o 21 minutos. Na verdade eu fiz isso aqui nesse momento. Tá bom? Então, se ele pegasse e usasse, né, fazendo, né, o download ou upload, né, com o seu pacote de maneira ininterrupta, o seu pacote ele acabaria em 1 hora e 21 minutos. Tudo bem? Tá aí mais uma questão bastante interessante para você refletir dentro desse conteúdo. E aí eu tenho aqui a última questão, que é a questão número 30. Tá? Então ela diz assim, ó, em certo plano de internet é prometida uma medida de velocidade de até 12 megabits por segundo para download e de até 25% dessa medida de velocidade para upload. Tá bom? Que ocorre o seguinte, que é diferente, como nós já havíamos dito, do download e upload. O download é mais rápido do que o upload. Aqui fala 12 a velocidade, mas aí eu fiz uma mudancinha, tá bom? Eu peguei 15, tá? Eu peguei 15. Então vou falar 15 megabits por segundo para o download. E aí o upload, eu fiz uma mudança aqui também na taxa de porcentagem. Eu peguei 30%. Então 30% de 15 vai dar 4,5 megabits por segundo. Tudo bem? Nos dois casos, tanto do download quanto do upload,
eu fiz o seguinte, eu transformei de megabits para bytes, fazendo o quê? Dividindo por 8. Então, na verdade, né, eu vou trabalhar aqui com a velocidade de download de 15 oitavos megabytes por segundo e de upload 4,5 oitavos megabytes por segundo. É o que eu vou trabalhar. E aí nós temos as questões, que são 3 questões aqui, ó. Tá? A primeira questão, a questão A, diz assim, ó. Ao utilizar esse plano, calcule a medida de tempo mínimo necessário para baixar um arquivo de 36 megabytes. Então, o que eu fiz? Cada segundo é processado 15 oitavos de megabyte. Então, eu quero saber quantos 15 oitavos tem dentro de 36. A gente já montou moto, já tá montando caminhão. Então, o que eu faço? Tá? Esse procedimento aqui, ó. Eu pego o 8, multiplico por 36, o resultado divido por 15. Tá certo? Então, fazendo essa operação, multiplicação e divisão, eu consigo 19. Tá bom? 19,2 segundos, tá? Já que tem essa velocidade. Agora, no item B, se observe que é para baixar, tá? Então, baixar, eu utilizo isso daqui. No item B, pede para enviar um arquivo de 15 megabytes. Então, se é para enviar, eu vou utilizar o 4,5 oitavos, tá? Então, para enviar 15 mega. Então, eu coloco aqui o que eu quero enviar, 15, sendo que cada segundo eu vou gastar 4,5 oitavos de megabyte. Então, fazendo essa divisão, encontro aqui 26,6 segundos para enviar esse arquivo. No item C, baixar 32 arquivos de 100 megabytes. Então, eu fiz logo a multiplicação, 32 vezes 100 deu 3.200. Como é para baixar, utilizo 15 oitavos. Faço a divisão, dá 1.700, tá? Segundos, tá? Faço a divisão, né, por 60, eu vou encontrar 28 minutos, tá? 28 minutos. O que sobrou, multiplico por 60, vou encontrar 26 segundos. Então, para esses arquivos, e com essa velocidade, eu vou gastar 28 minutos para baixar esses arquivos. E aí, por último, eu tenho enviar. Enviar, utilizo 4,5 oitavos. Enviar 1 GB. 1 GB. Bom, se é 1 GB, eu preciso fazer uma conversão aqui, tá? Multiplicar por 1024 para mim ter o quê? Byte, tá? Gigabyte, vou transformar para megabyte. Depois que eu transformei para megabyte, divido por 4,5 oitavos. Lembrando, essa divisão, multiplico o 1024 por 8, o resultado divido por 4,5, dá 1820,4 segundos, tá? E isso, dividido por 60, eu encontro 30 minutos. 30 minutos, tá? O resultado multiplico por 60, 30 minutos e 20 segundos. Tudo bem? Pessoal, então essas são as questões, tá? As questões que tem aí são bastante interessantes, tá? De repente alguém possa avançar um pouco mais, analisar outras questões, mas eu vou pedir apenas essas, são 4. Tudo bem? Exemplifiquei como é que você precisa proceder para resolver, tá? Eu espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, você, né, faça um contato, faça um pedido, um WhatsApp, que a gente vai conversando e diminuindo, né, algumas dúvidas. Tudo bem? Bons estudos, saúde, professor Gilberto. Até mais.